tarde, pessoal, e se complementando a informação, o café chega daqui a pouco. Bom, boa tarde. Vamos começar então nossa reunião. Dentre os informes, eu vou passar primeiro a palavra para a Vicente Naê. Ela é a presidente da empresa Júnior, da Quanta Empresa Júnior. Eu acho importante ela estar vindo para cá, aqui na nossa congregação, porque a Quanta tem uma má informação de que isso é uma empresa júnior da física, e já há muitos anos, né? Há muitos anos é da matemática e da física, e juntos eles estão fazendo um trabalho muito bom. O último ano teve na mão da matemática e, diga-se de passagem, quadruplicou o orçamento, o número de projetos, ou pelo menos em dinheiro, e é isso que ela vai fazer uma apresentação formal para o IMEC, para que o IMEC receba de fato de braços abertos e diga: olha, a Quanta é também do IMEC e é muito bem-vinda. E ela está terminando a gestão dela e vai começar a gestão da Ruby da física, e já fica aqui o agradecimento e conta com a direção que precisar, ok? Obrigado por vir fazer a apresentação, né? Está com você. Esse aqui é o boletim. Gente, boa tarde. Meu nome é Naê, como o professor já disse. Eu acho que não consegui ver. Vocês estão me vendo melhor? Meu nome é Naê, como o professor já disse, e ele falou muito bem sobre a Quanta ser uma empresa júnior do IFGW e do IMEC. Falando um pouco sobre a nossa história, a gente nasceu em 97 e até 2001 a gente estava tratando das documentações, todas as coisas que eram necessárias para a fundação da empresa júnior do IFGW. E aí, ela foi fundada com o apoio do professor Brito, lá do IFGW. E desde então a gente vem trabalhando, até que em 2010 a gente teve uma quebra de gestão, e aí sucessivamente pelos próximos 4 anos a gente teve quebras de gestão em todos os anos. Em 2016 a gente conseguiu ter um renascimento da Quanta, e nessa época a gente englobou o escopo de matemática no nosso portfólio. E com isso a gente virou também uma empresa júnior do IMEC. Então hoje a gente tem membros que são tanto do IFGW quanto do IMEC, que cursam física, cursam matemática aplicada. Tem até uma pessoa da estatística na Quanta, apesar de a gente ter também uma empresa júnior de estatística. E aí, em 2017, a gente conseguiu se reestruturar tanto que a gente voltou para o movimento formal, para o movimento empresa júnior formal, se federando novamente ao órgão estadual de São Paulo. E aí, para explicar um pouco mais como que funciona o movimento empresa júnior no Brasil, eu trouxe alguns números que são bem expressivos para a gente do que está significando o que a gente está fazendo. Então, o primeiro número de EJs que tem no Brasil é 1.039 e a gente quer chegar até 1.100 até o fim desse ano. O número de ES é o número de instituições de ensino superior que englobam alguma empresa júnior. E aí dentro desse número também tem o número de ES juniores, que são o número de instituições de ensino que tem pelo menos 25% dos cursos englobados por alguma empresa júnior. E aí um dado muito legal é que a Unicamp é uma IES júnior. Ela tem mais de 20 empresas juniores dentro da Unicamp de diversos cursos, tanto aqui quanto em Limeira quanto em Piracicaba. E o faturamento global, então, do Brasil inteiro, a média de faturamento por empresário júnior chega a quase 2 mil. Nesse ano, a gente conseguiu fazer 40 milhões de reais e 26 mil projetos, isso só esse ano. Então, é um impacto muito grande que a gente vem gerando, tanto para as pessoas que a gente atende com os nossos serviços, quanto pelas pessoas que passam pelo movimento Empresa Júnior. E aí, falando um pouco mais diretamente sobre a Quanta, esses são os nossos resultados esse ano, né? Então, em faturamento, a gente conseguiu fazer 43 mil. E esse faturamento, eu gostaria de explicar um pouco melhor como ele chega até a gente. São todos projetos que a gente vende diretamente para clientes do mercado. Então, a gente tem um portfólio, a gente vende, faz toda a negociação e depois executa esse projeto. E aí, ao fim do projeto, a gente contabiliza o faturamento. Esse foi o que a gente conseguiu esse ano. E o mais interessante para os institutos é que todo esse dinheiro que os alunos conseguem vender, que os alunos conseguem administrar, é reinvestido neles mesmos. Então, tudo isso a gente reinveste em educação empreendedora dos dois institutos, do IMEC e do IFGW. Tudo administrado pelos próprios alunos. Em relação a projetos, a gente fez 44 projetos esse ano, com aprovação de 92% dos nossos clientes.
Essa aprovação a gente contabiliza no final do projeto, quando ele já está entregue, quando ele já está implementado. A gente faz uma pesquisa de quanto que o nosso cliente recomendaria o nosso projeto para um outro amigo dele ou um familiar. E a aprovação é 92% dentro dos serviços. Esses 44 projetos, para a gente, ele representa muito mais do que só um projeto. Ele representa a oportunidade da gente estar aplicando tudo que a gente vê na sala de aula num problema real do mercado para um cliente real que está colocando a confiança dele na gente. Então, é bem significativo para a gente e dentro disso a gente conseguiu fazer 24 projetos de impacto. E aí, são vários nomes diferentes, né, que a gente usa dentro da empresa Júnior, mas projeto de impacto para a gente é um projeto que o cliente recomenda e, que é o mais importante no caso, que atinge uma ODS da ONU diretamente. Então a gente tem as ODS da ONU, a gente vê se o nosso projeto está solucionando alguma ODS, se ele tiver e for recomendado, a gente considera um projeto de impacto. E também, dentro desses 44 projetos, 2 deles foram ações compartilhadas. Então, foram 2 projetos que a gente realizou em conjunto com alguma outra empresa júnior. Isso é muito legal porque a gente consegue ver a aplicação do nosso curso e a interface dele com outros cursos de outras universidades, com outros alunos que têm uma outra vivência e que é basicamente o que vai acontecer quando a gente for para o mercado de trabalho, né? Então, a gente está tendo uma vivência muito mais completa. Esses são alguns dos nossos clientes desse ano, exceto a Embrapa foi do ano passado, mas esses são alguns dos nossos clientes que a gente está fazendo projeto, que a gente está negociando, que a gente está oferecendo soluções que vão ser aplicadas de verdade no cotidiano da empresa. Em relação aos membros que passam pela planta, em 2019, entre quem entrou, saiu, independente do tempo que ficou, foram 29 pessoas. Delas, 72% participaram de algum evento de empreendedorismo bancado pela planta com o dinheiro do faturamento que a gente conseguiu. 82% realizaram algum projeto e, como eu disse aqui, conta os membros que entraram independente do tempo que eles ficaram. Então tem muito membro que entra e fica poucos meses, assim, mas a gente contabiliza eles também para os nossos dados. Atualmente as pessoas que estão na planta, inclusive, todas realizaram projetos. E para o ano que vem a gente tem a diretoria completa, né? Então 4 diretores, e eu já gostaria de apresentar a minha sucessora, que é a Rubiana, que ela vai estar em contato com o IMEC no ano que vem. E para a gente também é muito interessante que esse número exista, né? Uma diretoria completa para o ano que vem, porque é uma promessa de que o ano que vem a conta vai continuar crescendo e que tem pessoas que estão interessadas que isso aconteça. E aí, para explicar melhor o que a gente faz, eu trouxe um case de projeto que a gente realizou para a Ambev, que a gente apelidou de Projeto Sinistro. Então, nesse projeto, o nosso objetivo era mapear as possíveis causas de sinistro, que são perdas totais de carga da Ambev. Então, a gente usou um banco de dados bem grande, você lembra qual também? Eu não lembro o tamanho do banco de dados, mas ele era bem grande. E a gente fez uma análise de dados em cima disso e a gente conseguiu mapear possíveis causas desse sinistro. Então envolveu tanto, eu acho que é um escopo bem interdisciplinar assim, entre a física e a matemática, porque é análise de dados, né, que a gente acaba fazendo nos 2 institutos. Assim. E aí esse projeto está sendo entregue essa semana, inclusive. A gente já vai coletar o NPS dele. E essa foi uma das saídas, né, esse mapa de calor de sinistros que acontecem no Brasil todo. Essa foi uma apresentação bem rápida, assim, só para vocês terem uma ideia, mas a gente gostaria de dizer que a gente tem muito interesse em se aproximar do IMEC. A gente é uma empresa júnior tanto do FGW quanto do IMEC, a gente tem metade dos membros como do IMEC. Então, no ano que vem a Rubi vai estar aqui para articular com vocês, mas se vocês tiverem qualquer dúvida desde já, podem me mandar e-mail, aqui tem o nosso contato, e que a gente vai gostar muito de esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem e se aproximar ainda mais do IMEC. Obrigada. Foram recomendados por quê? Não recomendariam por quê? Esse número 2? Os 8. Os 8... Não, aqui são só dos que responderam. A gente tem uma escala de 1 a 10, quanto que você recomendaria. A gente não conta os que respondem abaixo de 9. Ele só responde... Se ele respondeu 8, a gente já considera que ele não recomendaria. É uma medida de NPS. Aí é uma metodologia que a gente usa, é uma metodologia externa, assim, que é explicada no livro. Mas abaixo de 8 a gente não conta como recomendação. E qual é a porcentagem dos não respondentes? Os não respondentes, você sabe? A gente não considera isso se a gente não tiver 50%. Eu acho que a gente tem por volta de 70% de resposta. Mas se tiver abaixo de 50%, a gente nem consegue fazer essa conta. A camisa? Ano que vem a gente vai fazer, a gente divulga. Você tinha alguma pergunta?
Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Vocês podem mandar e-mail pra gente também, fiquem à vontade, tá bom? A gente fica instalado ali no prédio de laboratórios do IFGW, mas a gente sempre tá aqui pelo IMEC. A nossa cerimônia de posse, inclusive, aconteceu aqui no auditório do IMEC. É bem fácil achar a gente ali, aqui do lado mesmo, a gente fica no meio dos dois institutos. Certo, hein? Obrigada, então, gente. Inaê, muito obrigado pela sua apresentação, parabéns pela gestão e sucesso para a gestão da Rubiana, como eu disse, conta sempre com a gente. Pessoal, continuando, justificar a ausência do professor Marcelo Terra Cunha, está sendo substituído pela Sandra, a Beatriz está de férias, sendo substituída pela Samira, o Bruno sendo substituído pelo Ivan, o discente, o Luan, que está em viagem, sendo substituído pelo Jean. Tá? Eu vou dar dois informes rápidos. Um deles é interessante. A COSEM, a Coordenação de Centros e Núcleos, fez vídeos curtos de 1 minuto para cada um dos centros e cada um dos núcleos. São feitos por profissionais da área de design e jornalismo. Então, cada um desses centros tem um videozinho de 1 minuto, ultra informativo, as informações bem concentradas, e foi um sucesso isso, tanto que a reitoria quer agora estender isso para as unidades de ensino e pesquisa. Então, a partir do ano que vem, a gente vai começar, conseguiram dinheiro para fazer isso, então no ano que vem vai ter o Minuto IMEC. Além do Minuto Minuto isso, Minuto aquilo, Minuto COSEM eles chamam para as outras áreas. Então ano que vem a gente vai fazer esse Minuto IMEC e isso pode ser atualizado. A ideia é atualizar ano a ano com novos dados. Enfim, é uma coisa que vai ser interessante para a divulgação do que a gente faz em cada uma das unidades da Unicamp. O segundo informe é em relação ao planejamento estratégico. Eu já tinha comentado com vocês que a gente precisa fazer, e a congregação, os membros da congregação são os membros natos para fazer o planejamento estratégico do Instituto. A gente tinha tentado um calendário para esse ano ainda. A gente precisa de 4 períodos, 4 manhãs para fazer isso, sob a assistência de profissionais da Coordenação Geral da Universidade, da CGU, em algum ambiente que a gente possa estar fazendo um brainstorm do que a gente quer, o futuro da nossa unidade, o futuro do IMEC, repensar estruturas, estratégias, etc. E nós agendamos, por favor, coloquem já na agenda, para quem tiver de férias a gente chama o suplente, o substituto, mas a gente precisa que estejam todos os chefes, as pessoas com cargos administrativos e membros da congregação, do dia 17 a 20 de fevereiro, justamente a semana antes do carnaval, de segunda a quinta antes do carnaval. Como a ideia é estar num lugar relaxado, isso foi pedido para nós, estar num lugar relaxado, confortável, etc. Nós agendamos na CPV, no período da manhã, e a gente termina com um almoço coletivo sendo bancado pelo IMEC, que é o interessado no planejamento estratégico. Então coloquem na agenda essas discussões o que a gente quer do IMEC nos próximos 5 anos. É justamente o planejamento estratégico 2021, 2025, o que a gente quer do IMEC para os próximos 5 anos. Então esses são os avisos. Eu vou colocar para aprovação. Nós temos 3 atas para aprovar. Eu vou perguntar, alguém tem alguma observação para fazer em alguma dessas atas? Se não tiver em nenhuma ata, eu faço a votação em bloco das 3 atas. Agradecemos, o Aurélio tem uma correção de ortografia na linha 119 da congregação de junho.
Saiu de pauta da reunião da congregação anterior um pedido de inclusão de uma fala do Aurélio, que depois estava na outra congregação do mês seguinte, mas que já está tudo resolvido. E não tendo manifestações, então eu vou colocar em votação a aprovação dessas 3 atas. Os favoráveis continuam como estão. Abstenções? 3 abstenções. Contrários? Alguém mais quer se inscrever no expediente? Desculpa. Tem ata que eu não estava. Então eu devia me abster para aquela que eu não estava. Mas como foi no bloco, não dá para separar. Ok. Alguém mais quer se inscrever para o expediente? Ok, então vamos passar para a ordem do dia. A mesa não teria destaque, mas como tem algumas pessoas que pedem destaque quando o nome dela está lá, e eu não posso fazer diferente, nem vou fazer diferente. Então a mesa, não sou eu, a mesa está pedindo destaque no item 2.17, que é o meu relatório de atividades. E eu vou pedir autorização para vocês de colocar como o último item da pauta. Alguém é contrário a isso? Isso significa que para mim a congregação vai terminar uns 40 minutos antes de todos vocês. Tá? Mais algum destaque? Tatiana? É só para registrar a abstenção no item 1.1 e 1.2. Abstenção no item... Coloca lá, peraí, volta lá. É do... Não. Do 2, peraí. 2.1 e 2.2. É porque... Isso. E eu não sei, eu tenho que me abster do resultado da eleição da congregação? Não? Não, aí já é um exagero. Se cada um aqui se abstiver no que tem, aí já não chega eu me abster. Tá, não tendo mais nenhum destaque, vou colocar em votação os... Eu tenho que pedir, né? Da banca da Ferroni, que é o 2.4. Não, sim, eu tô perguntando, tem que pedir o destaque. 2.4 e tem 9. Obrigada. Você concorda com você está agora? Você tem que pedir o quê? Abstenção? A pedir destaque para eu me abster. Então, não é essa política que vocês adotam? Não, a gente não gostaria de cometer exageros. É na fundo Se fosse a sua banca, se tiver realmente alguma necessidade, agora o presidente da mesa, eu não queria ser chato, mas o presidente da reunião, eu acho que no meu caso cai muito mal. Agora nesse, por favor, não peça destaque. Não, brincadeira, fique à vontade. Não, e da CIDD também precisa pedir. Não, eu acho que não justifica. Você é membro da casa e tem direito a voto nesse caso. Quer dizer que temos um único destaque, que é o da mesa. Tatiana, então vamos colocar em votação o item 1.1. Todos menos esse. Para se abster tem que destacar. E 2.17. Então, tirando esses 3 itens, 2.1 e a correspondente banca 2.2 e o 2.17, o restante eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Abstenções? Contrários? Então, aprovado. Indo para o primeiro destaque, 2.1. Alguém quer pedir algum novo esclarecimento? Se não for o caso, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Abstenções? Contrários?
Esse é você. Uma abstenção óbvia. O mesmo repetindo para o 2.2, favoráveis, alguém quer alguma explicação adicional a respeito da banca? Favoráveis, permaneçam como estão. Abstenções? Tchau. E contrários? Ok. Então, eu peço licença para vocês para o último item que ficou, que é o 2.17, e vocês continuam. O Ricardo continua a congregação. Ok, boa tarde a todos. Antes de eu sair, eu quero convidar todo mundo para a confraternização do IMEC na quinta-feira da semana que vem. Tá? E desejar para o colegiado um bom final de ano, um bom Natal, um bom começo de 2020. Em fevereiro estaremos todos aqui reunidos de novo. Tchau. Eu volto para comer panetone. Bom, item 2.17 foi de destaque que é o relatório de José Paulo, de setembro de 14 a agosto de 2019. Alguém quer fazer algum comentário? Bom, então, coloque em votação o item 2.17, aprovado pela Diretoria de Constituição. Abstenções? Contrários? Aprovado. Bom Natal para todo mundo. Panetone. Panetone lá fora.